Olá, olá. Gente, a gente atrasou uns minutos justamente porque parece que o Saci Tecnológico resolveu nos presentear com suas peraltices. Com certeza. E aí a gente estava se adaptando aqui com os equipamentos. Mas vamos lá. Eu sou a Alessandra Colasso e a gente está em mais um episódio do meu projeto chamado Eu, Elas, Nós, que é um projeto em formato de encontros semanais, onde eu tenho a honra e a alegria de receber uma mulherada incrível, que são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer numa trajetória de mais de 30 anos pela educação e também com uma vida toda envolvida com a literatura e em especial agora no mundo mesmo da escrita, né? Não só da leitura. E como vocês viram nas postagens, o episódio de hoje se chama Senta que lá vem história. Porque não tem como conversar com a pessoa que está aqui. Vocês estão vendo que hoje está diferente. Né? Hoje a pessoa está aqui comigo, na minha casa. Isso. O Senta que lá vem histórias recebe a Mary Miller, que é uma mulher incrível. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dela, bem informal, mas eu espero que ela goste, porque eu acho que tem coisa que todo mundo já deve te falar. E eu não sou todo mundo. Não, não é. Então vamos lá. A Mary é uma mulher que na maioria dos ambientes educacionais, e também não apenas da educação dentro do nosso município aqui em Paulínia, que dispensa apresentações, tamanha é a sua trajetória pessoal e profissional. A Mary é uma mulher que concilia de uma forma muito rara algumas características como: ela tem uma formação acadêmica irretocável que culminou em seu doutorado em educação, tem uma trajetória completa pela educação, chegando a ser secretária de educação no município mais de uma vez, por sinal. E ela também é um ser humano que simplesmente desperta o melhor das pessoas e dos ambientes, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional. E eu sei que eu posso falar isso porque eu vivi isso com ela, então não estou falando da boca para fora. E ela ainda é, junto com a sua amiga Dorina, Maria das Dores Soares Mazgueiro, uma das autoras do livro da história da nossa cidade, daqui de Paulínia, como eu já disse. O livro se chama Dos Trilhos da Carril às Chamas do Progresso. Ela é nada mais, nada menos do que Mary Miller. Boa noite a todos os que estão conosco. E, Alessandra, que prazer estar com você. Nossa, adorei esse currículo, porque é feito por uma poetisa, né? Daí fica diferente daquele currículo formal e todo cheio de coisa que às vezes a gente nem se reconhece. A gente olha alguém falando do currículo porque é tudo muito natural, é uma consequência de oportunidades que a gente vai tendo e que muitas vezes engrandecem, outras vezes traumatizam, né? E de fato eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vida profissional. Eu sempre fui muito apaixonada pela educação. Ô Mary, e tem mais alguma coisa que você gosta de dizer sobre si mesma quando você está nesses momentos assim de apresentações? Eu digo que eu já nasci professora, né? Então a minha brincadeira favorita da infância era essa, e eu gosto do ser humano. Eu gosto de estar, minha família é grande, eu tenho 2 filhos, 2 enteados e 7 netos, né? Então que a minha cabeça esteja onde os meus pés estão. Então, se eu estou aqui, eu estou inteira nesse lugar, né? Se eu estou trabalhando, eu estou inteira, porque uma família grande, na minha época de jovem mãe, a vida era muito complicada para uma mulher, trabalhar, cuidar de família, fazer carreira, né? Então eu sempre procurei me dedicar no lugar onde eu estava e me sinto feliz assim. Acho que tem dado certo para mim. Ah, certeza. Para quem gosta muito de gente, escola é o lugar certo, né? Eu acho. Porque é um lugar que realmente é feito por pessoas, né? Para além de todo o conhecimento e tal. Bom, eu fiquei nervosa depois dos BOs aqui para começar o encontro. Que nada, tá tudo certo. Mas vai dar tudo certo. Não é senta que lá vem a história. Tudo certo.
Ô Meire, compartilha com a gente qual que é a sua história com a leitura da Meire criança. Como que foi? A minha família não era de pessoas que tiveram oportunidades de estudo. Meus pais estudaram só até o 4º ano do que antigamente se chamava de ensino primário. Mas o meu pai gostava de ler. Então, desde muito pequena, eu ouvia ele lendo as coisas, eu via ele lendo. E eu me lembro que com 5 anos eu comecei a me interessar pelo nome dos eletrodomésticos da minha mãe. Eu ia lá... Antes de aprender a ler e escrever? Antes. Tá. Eu gostava de ver o rótulo das coisas. Tá. E aí a minha mãe começou a me ensinar a escrever. Uau. E eu, quando eu entrei no 1º ano, eu ia fazer 8 anos. Eu sofri horrivelmente um ano antes, porque eles não me aceitaram na escola. Eu faria 7 em julho. E eles não me aceitaram. Então eu sofri, eu chorei, porque eu queria ir para a escola. Eu ensaiava escrever com lápis. E eu já sabia escrever bastante coisas. E aí, quando eu entrei na escola, como eu já sabia ler, eu fazia muito rápido a tarefa. Aí acho que foi outro sofrimento, né? O primeiro sofrimento de querer ir e a escola não aceitar naquela idade. Porque a minha professora era muito, tinha uma didática ótima. Ela me dava livrinho. Que bom. Enquanto eu já acabava, enquanto os meus colegas ainda faziam, ela me dava um livrinho. Perfeito. E falava, vai lendo que depois a gente conversa. Então eu comecei a ler os livrinhos da escola. E teve um dia que a diretora entrou e me viu. Eu nunca me esqueci, era um diretor, aliás, um homem bravíssimo, o seu Estevão. E ele falou assim, essa menina ela não está lendo, ela está só vendo figuras. Aí a professora falou, vai lá e conta para ele. Eu fui para a diretoria. Para provar que você estava lendo? E eu contei o livrinho, a história do livrinho. Ele ficou impressionado e tal. E aí eu não parei mais. Eu ganhei um livro do Peter Pan, a edição de 62, olha só. Ontem. E ganhei da minha tia. E ontem, no século passado, né? E aí eu li aquele livro num encantamento maravilhoso. E no final daquele 1º ano, minha professora me deu um livrinho chamado Na Fazenda do Ipê Amarelo, que é do Ivan Engler de Almeida, que foi um jornalista que escreveu para crianças. Ele tem uma vasta coleção de livros para crianças e ele fundou uma sociedade de leitura para crianças. E eu ganhei o livrinho dele. São o número 1 e 2 da minha biblioteca. Ela tem uma pequena biblioteca, pequena, gente. Sim. Quantos livros, Meire, você falou que você tinha tem lá? Bastante. Acervo, assim, bastante. Caprichado. Eu gosto, né? Agora eu não sei o que eu vou fazer com tudo aquilo, porque hoje em dia tem o Kindle também. Eu leio bastante no Kindle. Para mim tem ficado fácil, porque eu consigo levar para qualquer lugar, né? Mas ele meus tem livros... uma praticidade, né? Tem. É diferente do papel, mas tem a praticidade. Mas não é a mesma coisa, mas determinados momentos ele é mais... você vai viajar, não vai levar 2 ou 3 volumes, por exemplo, né, enorme. Ainda mais mais volumosos. Isso, você acaba levando o Kindle com tudo aquilo lá, né? É verdade. Então eu li Um Defeito de Cor pelo Kindle. E eu até me assustei quando vi o seu exemplar ali. Ele é bem volumoso. Imenso, né? Ele é um livrão. Então. Você também escuta livro, Meire? Não acho legal. Não gosto. Sabe que hora que eu escuto? Quando? Eu vou confessar. Fazendo academia. Eu não Mas o livro na íntegra. Tá. Não aqueles... Porque parece que tem várias versões ali. Eu não sou muito, assim, de ouvir... Eu não gosto. E, para falar a verdade, quando eu assisto a uma série de algum livro que eu já li, eu também não gosto. Eu já deixo meio de lado, né? Então, e depois, Alessandra, eu comecei a fazer... eu sempre soube que eu ia ser professora, aí eu me formei e eu tive uma grande felicidade no ensino... Últimos anos do Fundamental e Médio, eu tive uma professora, morreu recentemente. Ela era fantástica. Ela ensinava literatura de uma maneira maravilhosa, que eu tentei levar para os meus alunos depois. Olha que coisa... Ela semeou ali a professora específica de literatura na sua vida? Com certeza absoluta. Ela foi na minha formatura, eu a convidei, porque ela foi uma das principais influências na minha vida profissional
como professora. E daí eu fui fazer pedagogia, não sei nem porquê, para falar a verdade. E apareceu um concurso para... Mas era um caminho meio óbvio, né? Era. Da educação. Porque daí eu entrei na prefeitura, comecei a dar aula, né? E aí o caminho meio óbvio era ser diretora escolar. E eu fiz pedagogia também, e daí eu tive essa oportunidade de ser diretora de departamento. E eu trabalho na Secretaria de Educação, trabalhei, né? Foi meu segundo emprego. Então eu entrei lá como auxiliar da secretaria. Fui indo em todos os cargos, fui indo é ótimo, mas fui seguindo todas as funções da secretaria, até chegar na secretária, né? E fui vendo como aquilo funcionava, fui pensando assim, um caminho para mim meio que, vamos dizer, uma pequena semente, aquele embrião do que eu pensava se eu fosse um dia secretária. Entendi. E daí aconteceu que deu certo, né? Então foi bem assim. A sua fala me trouxe à mente duas coisas que eu acredito muito. Assim. Uma delas é que a gente se faz a partir do encantamento com pessoas. Eu acredito muito nisso. Você se apaixona pela pessoa, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela faz as coisas. E é lógico, se aquilo tiver alguma coisa com você pessoalmente, né, acaba ajudando a gente a trilhar alguns caminhos. E a outra coisa que eu pensei, enquanto te ouvia, é essa trajetória de uma pessoa com sensibilidade. Porque eu não acho que basta passar por pelas diferentes funções, pelos diferentes cargos dentro de uma carreira como a educação, por exemplo, mas essa trajetória na cabeça e no corpo de uma pessoa que é sensível deve de fato ter determinado o seu perfil profissional, em especial nas lideranças, nos cargos aonde você tinha ali um grupo para estar conduzindo, para estar liderando e ao mesmo tempo sempre humana. Sempre. Eu nunca me esqueci de quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei como é difícil para as pessoas. E eu comento, inclusive tem uma amiga que até hoje é secretária na prefeitura, ela diz assim, eu me espelho numa coisa que você fala, quando você for tomar uma decisão que alguém, veja o que o outro sentiria, porque eu sempre penso isso, às vezes eu recebia uma mãe, uma diretora, uma professora, eu sabia que eu não ia poder fazer nada com aquilo, mas eu me colocava naquele lugar, poxa, minimamente eu tenho que ouvir, tratá-la bem, ser empática, porque é um ser humano que está vindo até mim, né? Então isso, para mim, eu levo para minha vida, assim. Eu acho que não era sempre a resposta que a pessoa queria ouvir e muito menos a solução mágica de todos os problemas. Porque a gente tem, quando assume uma função dessa, a gente tem uma série de compromissos e de deveres e ações que precisam ser para todos, né? Não pode haver exceção. Então, quando a pessoa vinha, muitas vezes, era o interesse particular que ia contra o que poderia ser feito. Mas nem por isso você não vai ouvir ou vai destratar, porque, afinal de contas, para aquela pessoa aquilo era muito importante. E quando ela entendia que não era possível por determinados pontos, ela se convencia daquilo, né? Então, a gente continuava com aquele, vamos dizer, respeito, que é o fundamental em todas as relações pessoais, familiares e profissionais, principalmente. Com certeza. Até porque, conforme os BOs que a gente lida no dia a dia, a gente volta para casa com eles, assim, né? Com o que resultou deles na gente, que às vezes é uma tristeza, às vezes é uma angústia, às vezes aí é uma eu volto lá para minha cabeça, no meu pé, sabe? Eu procurava deixar, porque senão a gente começa a confundir as coisas, começa a destratar alguém em outro lugar que não tem nada a ver com aquilo, né? Então isso para mim é uma coisa fundamental. Posso estar com milhões de problemas, mas ali eu era professora, ali eu era né, mãe, ali eu era esposa. Então, senão a gente não consegue ter uma qualidade de vida para nós,
É isso que eu levo para mim. Mas não é uma coisa fácil. Não é. É um treino grande. Mas é importante. Mas chega lá. Sim, sim. E como que surgiu, Meire, depois dessa trajetória aí da criança leitora e profissional, como que surgiu a história da escrita do livro da cidade de Paulínia? Então, eu não tenho só o livro da história de Paulínia, eu tenho mais 6, que são livros... Agora ela quebrou as 2 pernas. Não, nada a ver. Não, mas ela vai falar, Porque são livros sobre que vieram após o meu doutorado. Que é sobre a educação profissionalizante no Brasil. Então, depois do doutorado, um grupo de amigos da Unicamp me convidou, né, e pediu que eu fizesse a organização de livros sobre educação profissionalizante no estado de São Paulo, no Brasil, em Minas Gerais, e perspectivas para a educação profissionalizante e tal. E eu, então, comecei a fazer... Isso, eu já tinha o livro de Paulínia. O livro de Paulínia, na verdade, começou porque a Dorinha que me provocou. A Dorinha disse, Meire, será que aqui em Paulínia tinha índio? E eu falava, sei lá, eu se tinha índio aqui em Paulínia. A sua mãe comprou o terreno de quem? Vou perguntar para minha mãe. A minha mãe, eu comprei de tal fulano. E tal fulano, comprou de quê? Aí eu falei, mas por que você quer saber isso? Aí ela falou, não, a gente podia, porque eu mudei aqui, e eu não conheço a história da cidade. Tem algum livro da história da cidade? E tinha. Era um livro escrito por um jornalista, mas ele tinha sido contratado pela prefeitura para falar aquela velha história positivista, só de autoridades, biografia de autoridades e tal, e a gente não aceitou. Então nós trabalhamos por 3 anos entrevistando antigos moradores, pegando documentação, indo a cartórios, indo a Campinas, centros de memória, e aí a gente então escreveu um livro sobre a história de Paulínia, que foi o primeiro, que chama Paulínia, dos trilhos da Carril às chamas do progresso. Depois, uma editora viu e lançou um livro arte, esses que tem fotos belíssimas, bilíngue e tal, aí chamou Paulínia, História e Memória, né? E eu escrevo poema também. Eu tenho poemas também e tenho crônicas, mas eu nunca publiquei. Por quê? Né? Eu não sei. Porque aí você teve as publicações do mundo acadêmico, por exemplo, e da história. E eu também produzi todo o material que eu ensinava meus alunos. Então quando eu dei no curso de letras, eu dava literatura brasileira e portuguesa e em língua inglesa, que englobava Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Escócia, né, em língua inglesa. E eu preparei meu material, eu preparava, porque tinha um monte de coisa, mas eu não queria isso desse. Então eu preparava os textos que nós íamos trabalhar. E eu nunca me interessei em publicar meus poemas e nem minhas crônicas. Então lá, um dia desse, quem sabe, mas nunca publiquei. não veio assim esse desejo. Meu filho tem um livro de poema também, você sabe. Tem. Mas eu nunca publiquei, eu só dei aula. Mas é escritora, né? De todos os gêneros já, porque... mas pensa bem. É. Faltou o quê? Um romance? Ou tem um romance guardado? Não tem. Tem um pedaço. Tem uma dúvida aí, gente. Essa tem um pedaço, mas eu nunca... Não, acho que eu não vou por aí. Eu acho que eu sou muito crítica. Sabe, como eu dei aula de teoria literária, eu dei aula também. Mas aí vira um autoperfeccionismo? Eu acho. Acho que eu sou... Como eu trabalhei bastante ensinando, sabe, as fases do poema, eu acho que eu li tanta coisa tão boa, que eu não sei se os meus... eu fico meio assim de... nunca pensei. Eu concordo com isso. Lá. Mas por enquanto não tive esse desejo. Tá bom. Bom, e como professora, Meire? Porque assim, foi professora em várias etapas da educação básica, do ensino superior. O que mais te apaixona na sala de aula? Agora eu vou falar para você. Na verdade, eu nunca gostei muito... Eu dava aula de português e inglês
no Fundamental 2, eu nunca dei aula na educação infantil, embora tenha feito uma especialização, né, na educação infantil, mas nunca dei aula. Eu gostava da parte legal e da parte didática da educação infantil, né, das teorias, das correntes pedagógicas, isso me interessava muito. E também eu dei aula de português no ensino médio e inglês, né? E no ensino médio foi assim, eu falei, não, eu sou uma professora de literatura. Quando eu tive a oportunidade de dar aula em letras, foi a melhor experiência da minha vida. Você se achou ali? Eu me achei. Aí eu me encaixei naquilo para aquilo que eu nasci. Entendi. Né? E eu chegava em letras e eu brincava com os meus alunos, não sei se tem alguns ali, mas depois eu sei que eles vão assistir porque nós temos amizade até hoje. E eu chegava no curso de letras e tinha, assim, as faces eram bem pequenas, porque só vai para letras quem gosta de ler muito. É um filtro muito... Muito. E eu brincava com eles, olha... Vocês estão aqui, vocês falaram, papai, eu quero fazer medicina. O papai disse, não, você vai fazer letras, né? Então, aí eles já quebravam aquela coisa. E aí eu percebi uma coisa muito interessante, que todos eles gostavam muito de ler, mas nem todos gostavam de poesia, poema. Eles não gostavam da forma poema, né? E aquilo, eu ficava... impressionado. Então eu perguntava, quem aqui gosta de ler? 100%. Primeiro dia. Quem não gosta? Quem gosta de ler poema, poesia? Poesia pode ser em prosa também, né? Sim. Mas no formato poema. O gênero, aí sim. Meia dúzia que levantavam a mão. Aí eu falei... O que você acha que causa isso? Eu perguntava, por que você não gosta de ler poesia? Ah, professora, porque a linguagem é muito difícil. Ah, parece que eu não compreendo. Ah, eu não sei o que o poema quer dizer. Aí, eu desenhava na lousa um quadrado, os meus alunos que estiverem ali vão lembrar, e outro quadrado menor no meio. E eu dizia assim, agora vamos soltar a nossa imaginação. O que você está vendo aqui? Aí um falava, eu estou vendo um negócio de acender a lâmpada. Que era igualzinho da sala de aula. Outro falava, eu estou vendo um corredor comprido, não sei o que, eu estou vendo um poço profundo, né? E aí saíam coisas com as quais eu até me admirava. Aí eu falava assim, tem uma pessoa jogando futebol ali? Não. Tem uma bola ali? Não. O poema, ele não quer dizer, ele diz. Entendeu? Nenhum poema quer dizer. Ele diz ou não diz. Né? Então aí eu dizia, olha, vou falar uma coisa para vocês, prestem bem atenção que linguagem dificílima desse poema. Vamos ver se vocês entendem. Foi escrito por um escritor russo chamado Vladimir Mayakovsky. Então ele diz assim, nos outros eu sei, todo mundo sabe, o coração está do lado esquerdo do peito, mas em mim a anatomia enlouqueceu, porque eu sou todo coração. Aí a classe, professora, dá para repetir? Dá para repetir? Eu vou escrever aqui. Aí eu falava, então, gente, não é de linguagem muito difícil, né? Você usava a resposta que eles tinham te dado, né? Então eu procurava mostrar que a poesia, ela não é óbvio, eu escolhi justamente a do Mayakovsky porque ele tem essa linguagem menos elaborada, né? Mas eu dizia, olha, e se a gente for trabalhando os poemas, você vai perceber a beleza interior. E quando você percebe isso, você vai ver que o mundo inteiro se abre. Porque para ler o poema, você tem que ter uma técnica também. Existem poemas que eles têm, o final do primeiro verso continua no início do outro. Se você parar ali, vai ficar aquela riminha de batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Algumas vezes você tem que fazer um encadeamento para poder fazer o sentido da leitura. Ele também é feito de ritmo, né? E isso, então, não é, nem todos têm rima, mas o ritmo sempre tem, né? E aí,
Ah, professora, fala um outro. Normalmente eu falava o poema 13 da Via Láctea, que é um poema do Olavo Bilac, maravilhoso. Posso falar aqui? Claro. Então espera. Estamos aqui para te ouvir. É um poema do Olavo Bilac que diz mais ou menos assim: ora, direis, ouvir estrelas, de certo perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto, e abro a janela pálido de espanto. E assim ficamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis então, tresloucado amigo, que dizes? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos, capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, ó, encadeamento. Se eu fosse ler o poema do jeitinho que ele está escrito, não ia ter uma beleza. O professor, aliás, tem muito professor que não gosta de poesia, né? Aí é um tem muito professor nó, né? que não gosta de ler, né? Então, eu falava para os meus, toda vez, até na pedagogia, quando eu dou aula em pedagogia também, eu falo, procure levar a poesia para os seus alunos, eles gostam. E aí eu percebi que tinha alunos que escreviam. Vários alunos escreviam. E eu falei, vamos fazer uma atividade assim? Nós vamos ter uma caixinha e todo início de aula eu vou sortear um. Esse um depois não vai ser chamado de novo. Mas na hora que ele for chamado, ele vai ler ou um poema dele ou algum que ele pesquisa. Já vão pesquisando. Todo mundo pesquisa um e guarda aí. E daí, na hora que for chamado, vem, olha, cada coisa maravilhosa. Nunca houve um dia que eu chamei alguém e falou, ai, não preparei. Então, nessa trajetória aí, desse momento inicial de quem gosta de ler, quem gosta de poesia, até esse momento que você acabou de compartilhar com a gente, você já tinha levado a galera toda com você. Eu acho. E eu com eles. Porque daí, o que acontecia? Eu comecei na prosa, eu já te contei isso outro dia. Na prosa, eu percebia que tinha muita coisa nova, porque eu lia os clássicos. Sim. Né? E aí eu percebi que tinha, por exemplo, os alunos que gostavam de ficção científica, Philip Dick, o outro gostava da questão da história antiga da Inglaterra, do rei Arthur, Bernard Cornwell. O outro gostava... E aí eles, professora, você já leu tal coisa? Você já leu? E eu falava assim, olha, não li, mas me dá uma semana para eu ler. Aí eu lia para discutir com eles. Então eu aprendi muito. E a gente sempre... então, lógico, quem faz letras tem que estudar história e os movimentos literários dentro da história. Era assim que eu dava. Uma espécie de literatura meio comparada. Então, vamos supor, o que estava acontecendo no mundo, né, quando Shakespeare... escreveu lá as peças de teatro dele. Então, quem mais estava produzindo alguma coisa em outra parte do mundo? Depois, na França, então, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. O que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos nessa época? Quem escrevia poesia, quem escrevia prosa? Porque o curso de letras, ele é um curso que exige bastante da pessoa. Você fez. Então, além de ler, no nosso caso, 4 livros no semestre, né? 2 de português, 2 de inglês, e no semestre, ainda tinha a parte teórica. E contextualizada, né? Exatamente. Então, alguns cursos de letras não trazem escritores que não estão na literatura portuguesa ou brasileira. Aí tinha uma disciplina lá que chamava Introdução aos Estudos Literários, acho que era. Não, essa era a teoria literária, chamava literatura, texto e contexto. Aí que eu fiz? Eu pegava esses poetas e escritores que não iam ser vistos nunca, a literatura russa, literatura da América Latina, literatura francesa, espanhola, gente, Cervantes. O primeiro livro a ser chamado de romance foi o Dom Quixote. E aí ele não existe lugar para ele no curso,
Porque ou é literatura portuguesa, Entendi. ou é brasileira, ou é norte-americana, inglesa e irlandesa. Então, nessa disciplina eu colocava. Tá. E, olha, para encerrar só o assunto do poema, uma das pessoas que tinha falado que achava difícil, que não gostava, naquele ano, em agosto, eu fico até comovida de contar, porque essa pessoa já morreu. Uma ex-aluna minha. Sério? Já, muito triste. Então ela já vai antecipar a resposta da minha próxima pergunta, que era um episódio que ou desestabilizou ou emocionou demais. Foi esse. Então vamos lá. Porque a menina, ela já tinha passado comigo pelo segundo semestre, porque lá eram divididos em semestres. Tá. As disciplinas eram agrupadas semestralmente. E a menina que tinha falado que era difícil e tal e coisa, quando chegou em agosto, ela me ligou naquele ano e falou assim: professora, é meu aniversário essa semana. Falei: meus parabéns. E eu dava lá o número do meu WhatsApp, né? Porque eu tenho um WhatsApp para aluno, né? Aí ela falou: e eu queria de presente que você declamasse um poema para mim aqui no WhatsApp. Aí eu falei: tá bom, mas então vou gravar, né? Tá. Aí eu gravei um poema, procurei um que eu achei que tinha o jeito para ela. Tá. Declamei. E aí eu me comovi muito, porque uma pessoa que tinha dito que não gostava de poesia, de repente pedir para eu um presente de aniversário, maravilhoso. Aquilo eu achei a coisa muito emocionante. E, aliás, ela acabou o curso todo, aconteceu infelizmente essa tragédia agora há pouco tempo, né? Mas eu fiquei muito, muito, muito emocionada. E várias coisas. Teve um dia que nós lemos nós lemos vários livros e eu passei aquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né? E eles subiam em cima da cadeira: oh Captain, my Captain, não sei o que, tal. E o menino foi ler o discurso de formatura e ele fez uma homenagem parecida falando que era para mim, sabe? E aquilo eu me debulhei em lágrimas, porque eu era como é que chama? A paraninfa, né? Daquela turma. Dei aula lá 10 anos, né? Então foram... muita história, né? Muito. Senta que lá vem história, né? Mas é gostoso lembrar, não é? Nossa, muito. Eu tenho maior saudade. Foi a época que profissionalmente eu fui mais feliz. Tá. Eu posso falar com toda certeza. Gostei de tudo que eu fiz na minha vida. Tá. Mas assim, de prazer, de sentir a alegria de preparar as coisas, sabe? Tem lugares que eles são muito mais completos pra gente, né? Muito mais completos, e a gente se conhece. Então, quando os alunos pediam alguns livros que eu não tinha lido, aí eu tive uma ideia, né? Eu ia com a mesma turma, com uma disciplina em cada semestre. Tinha muito professor, então eles davam as outras aulas e eu dava as literaturas todas, né? E aí... Então você acompanhava os alunos todos os anos do curso? Até o 8º semestre. Tá. Né? E daí, quando eles estavam quase no final, eu falei: eu vou fazer uma loucura aqui, mas vou fazer. Acho que tinha uns 20 alunos na classe. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, um dos livros você pode escolher o que você vai ler. Só que você vai me passar o nome pra gente poder fazer o debate, porque tinha debate daí, né? Tá. Não era prova de livro, essas coisas, mas tinha debate. E no começo tinha prova também, no começo tinha aquela prova de livro, mas não aquela pergunta, né? Lógico, adaptada para o curso de letras, evidentemente. E aí, eu falei: vocês podem escolher o livro, cada um escolhe um livro. Aí eu falei: eu tô entrando numa fria, porque se tiver 20 livros que eu não li... Você ia ler o livro de todos os alunos? Eu achei que alguns eu já tivesse lido. Tá, você estava confiante. Eu estava confiante, eu supus que alguns eu teria lido. E não, foi mesmo. Acho que então apareceram uns livros que eu jamais leria por mim mesma. Sabe? Alguns eu gostei muito, 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 muito. Outros eu gostei menos. Por exemplo, apareceu lá, no primeiro momento, eu tinha lido um do Philip Dick e apareceu O Homem do Castelo Alto, que não era o que eu tinha lido. Eu tinha lido outro dele que agora fugiu. Aconteceu de você ter um título, mas uma autora que você já conhecia. Isso, mas eu fui ler o livro,
né? Lógico, porque daí eu me propus. Deu tempo? Deu tempo, porque foi assim, foi muito legal. Eles acabaram pegando livros, por exemplo, teve gente que pegou livros que eu jamais leria. Aquele, ai meu Deus, fugiu o nome. Era um best-seller que na época estava fazendo A Culpa é das Estrelas. Né? Tá. Que era um livrinho. E porque, lógico, eles entravam na faculdade com 18 anos. Um aluno meu que também é escritor, que mora em Portugal agora, o Gabriel, ele entrou com 17 anos. Ele escreveu 2 livros. Ele escreveu Os Últimos de Gaia e escreveu Um Abismo Atrai o Outro. Esse é de poesia. Tá. E eu fiz o prefácio dos 2, né? E esse menino entrou com 17 anos. Então, assim, eles tinham livros que, não ele especificamente, não foi ele, mas as meninas tinham livros que atraíam na época, né? Aqueles justo que eu não gosto. E eu falava, sabe, olha, tem literatura que é para relaxar a mente, tem literatura que é para fazer pensar, né? Tem umas que é para esquecer da vida e tem outros livros, outras obras que são para pensar na vida. Então tem que ver com qual... Eu acho que a gente consegue intercalar, né? A gente vai se conhecendo e vai intercalando quando sente necessidade. Com certeza. Por exemplo, quando eu leio... Eu gosto muito da literatura contemporânea que traz a questão das mulheres em diferentes países e tal. Só que, assim, é pesado, né? Porque se você pega, por exemplo, livros que retratam a história e a realidade das pessoas pretas, das mulheres, enfim, as questões de gênero. São obras que são pesadas no sentido de incomodar. De sofrimento mesmo, assim, de falar, nossa, como que a pessoa conseguiu passar por tudo isso, né? Seja totalmente ficção ou não, né? Mas o tema em si. E eu tive que dar um intervalo nesse tipo de leitura. Eu faço isso também. Porque eu fui ficando muito triste. Eu faço isso também. Eu intercalo, mas eu acho que são leituras necessárias. Total. Né? Então, por exemplo, só que eu estava ficando uma pessoa pra baixo. Você já leu Sonhos de Transgressão? A Fátima Menice é sobre as mulheres num harém, né? Num país oriental, e é real. Então, assim, você sabe, Persépolis, que é uma história em quadrinhos maravilhosa, que fala sobre o Irã. Então, as mulheres naquele espaço, né? As boas mulheres da China, então falam sobre a China, sobre as mulheres, as dificuldades que elas sofrem lá. E, normalmente, veja só, se você olhar na literatura, vamos dizer, clássica, né? Tem poucas obras de mulheres, né? Então, sim, a gente está num outro momento. Isso, mas mesmo assim, se você pensar, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, aquilo ali para a época foi muito, muito, muito importante. E Mary Shelley escrevendo Frankenstein. A mãe da Mary Shelley foi uma primeira feminista, sabia? Ela foi uma feminista ativíssima. Ela deixava as filhas saírem, como hoje é uma coisa mais comum na nossa sociedade. Mas que naquela época... Isso, Mary Woodbridge. E ela escreveu 2 tratados sobre as mulheres e seus problemas. E ela, não é esse sobrenome, mas o sobrenome é parecido com isso, que agora eu não estou lembrando. Mas ela teve um papel importantíssimo. Por quê? Ela mostrou que as pessoas podiam ir contra o sistema. Sabe? Você não tinha que ir na mesma levada, na mesma onda. E isso fez com que as suas filhas escrevessem também. Então, Mary Shelley vai escrever o Frankenstein com um namorado lá no lago na Suíça. Quer dizer, hoje em dia, falar que vai acampar com o namorado é uma coisa, mas naquela época... Então é importante também ler as histórias produzidas, né, pelas mulheres antigas,
para a gente perceber que houve também uma tentativa de superação. Sim, né? Houve, Jane Austen. a gente tem várias mulheres que fizeram sim, isso. mesmo parecendo que não. Isso, né? isso Mas que eu acho. Que até para a gente fazer essa volta aí ao passado e trazer essa literatura, o movimento atual eu acho que está fazendo isso. Eu acho também. Eu acho que tanto falar sobre isso, começa a procurar quem foi a primeira que fez tal coisa, quem foi a primeira que fez tal coisa. Isso mesmo. E acaba encontrando. É Woodcraft que chama o sobrenome, tá. é Mary Woodcraft. Ela foi uma feminista, assim, muito ativa, né? E eu acho que tem tudo isso que você falou. Hoje em dia a gente começa, não, mas só tem literatura de homem. Não, peraí, tem algumas coisas também que a gente pode recuperar, né? Você falou do Irã, e o último livro que eu terminei de ler foi esse aqui, As Mulheres Leão de Teherã, que veio na TED, eu adorei. Depois eu pego para te mostrar. Tá bom, quero ver. Legal. Ai, agora vamos lá. O que há em comum entre a sala de aula, a gestão escolar e a gestão municipal na educação? Todo tipo de pessoa. Voltamos para as pessoas. Voltamos para as pessoas. Porque em qualquer ambiente o que tem em comum é gente querendo que as coisas funcionem, gente querendo que fiquem do jeito que está e gente querendo que evolua. É a verdade, entendeu? Então, tanto em sala de aula, e a gente também, eu como professora em sala de aula, aluno como sala de aula, né? Eu como gestora da educação, meus funcionários como funcionários da educação e uma equipe, existem pessoas dispostas. E existe, eu acho, em comum também, o desejo de acertar. É difícil alguém que queira fazer alguma coisa errada de propósito, sabe? As pessoas, elas têm o desejo que as coisas sejam feitas e que ninguém gosta de fazer uma coisa para dar errado. Mas algumas pessoas se acomodam. Então, ou tem opinião diferente, né? Isso. Tipo, eu quero que dê certo, mas para mim o certo é assim. Isso. Então, isso é um denominador comum. A gente precisa ter uma mente aberta, sair da caixinha, para poder dizer que você lida bem e transita bem com todas essas naturezas, com todas essas individualidades, né? Com todas essas subjetividades, porque cada um é um, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito fantástica, que faz a gente crescer. Porque se todo mundo fosse igual, eu costumo pensar, a beleza da Cordilheira dos Andes é a desordem do traçado, né? Fosse uma coisa reta, não seria tão bela, né? Então eu penso que as pessoas, sendo bem diferentes, a gente consegue aprender aquela verdade para ela. Não é a minha, mas eu estou enxergando a dela e eu posso conversar com ela e manter a minha. Isso que eu acho que faz falta hoje em dia, até na vida cotidiana, sabe? Essa coisa de bipartidismo, bipartidário, isso muita tudo bolha, empobrece as pessoas, né? Enxergar o outro e manter a amizade e respeitar a opinião, eu acho que é o grande trunfo da humanidade, sabe? É o caminho. É o caminho, é mesmo. Eu percebo que com a internet traz um monte de coisa boa, a gente está aqui fazendo esse encontro, né? Enfim. Mas eu percebo que as pessoas vão mesmo se fechando em grupos que não interagem para além. Então, tem um monte de gente com a mesma opinião, conversando sobre a mesma coisa, né? Empobrece, né, o diálogo. Porque na verdade você só está falando com quem fala o que você quer ouvir. Isso, e a imaturidade. Porque no dia que você conseguir ouvir o outro que é diferente de você e dizer, olha, eu não penso assim, e os dois continuarem da mesma forma e se respeitando, os dois avançaram um passo, sabe? O que não pode é você, por exemplo, levando para a sala de aula, cada um gostava de uma coisa, então é complicado você, e é como música, também tem isso, a literatura, eu falo assim, às vezes pergunto, existe má literatura? Né?
não sei se existe má literatura, existe literatura diferente, né? Tem aquela, igual música erudita, samba, sei lá, funk, rap, existem estilos, né? E nem todo mundo gosta de, graças a Deus, né? De tudo, todo mundo igual. Então, quando você vê que um aluno, por exemplo, lê um livro que fala assim, Meire, esse livro é bom, 50 tons de cinza. Eu olho para a cara dele e falo, não, para mim não me agrada. Você gostou da leitura? É o que você estava procurando? Como literatura é uma coisa muito passageira. Ele vai refletir aquele momento, ele tem uma bolhazinha que estoura, pluf, e é diferente, uma coisa que se cristaliza, né? Então, que vai se mas tornando quem sou eu? mesmo. Isso, mas quem sou eu para dizer? Nos primeiros anos eu dava 2 autores para eles, teóricos, né? Para eles poderem analisar. Um que falava absolutamente consciente de que, convencido de que existia a grande literatura, né? Então, Harold Bloom, ele dizia, existe um cânone ocidental. Tem uma lista de livros que são bons e o que não está aqui é ruim, né? E aí, super flexível, não, super, assim, uma coisa super... Ó, e o cânone ocidental é um livro que vende que nem pão quente, porque muita gente quer, ai, será que eu já li esse? Será que eu já li esse? Mas gera né? uma competição, e não né, tem, assim, uma coisa nada a ver, porque, afinal de contas, quanto será que ele leu tudo que existe para poder fazer um cânone? Qual é o seu cânone? Não é? Então, as pessoas precisam entender que nem tudo é o que alguém disse, né? Tem a opinião pessoal. Sabe, né? que eu faço parte de alguns clubes de leitura, né? Isso. Que é a maneira que eu acabo saindo dessa bolha mesmo. Porque Isso. os grupos são tão diferentes que cada um vai trazer ali uma proposta diferenciada, e eu aprendi algumas coisas com isso. Primeiro que tem gente que gosta de uma coisa e tem gente que gosta de outra, e é isso, né? Eu posso estudar um negócio e justificar sobre aquela escrita, mas o fato é que se a pessoa está lendo, está gostando do que está lendo... Quem sou eu para falar alguma coisa? E de repente, é como uma criança começa a ler uma coisa... ninguém vai começar a ler Dom Casmurro, né? A gente começa lendo alguns livros adequados. E até a nossa maturidade, a nossa história pessoal, tem livro que incomoda. Sim. Tem livro que magoa, tem livro que... Ainda mais o leitor que mergulha na história. Então precisa ter também esse cuidado de saber que aquilo não é igual para todo mundo, como professor, né? E até quando você lê o mesmo livro, em outro momento da sua vida, você percebe bastante isso. Lógico, né? o Dom Quixote, por exemplo, existe um grupo de leitura na Espanha que lê todos os anos o livro, para poder ver se tem alguma outra coisa, alguma outra contribuição a dar. É meio que um costume. Então, são coisas que depende da sua maturidade. Né? Eu lembro da primeira vez que eu tentei ler As Meninas, da Fagundes Telles, eu acho que era muito nova. Não gostou. Eu era uma menina muito nova. Eu não consegui. E eu não consegui, não é nem pelo tema em si, porque eu não conseguia avançar na leitura mesmo. Eu não estava preparada para cada capítulo ter uma voz narrativa diferente, por exemplo. Então é uma coisa que eu fui aprender depois, porque na minha cabeça tudo era muito rígido. Ou o livro é em primeira pessoa, ele é em terceira pessoa. Aí a gente tem que fazer uma diferença também entre o leitor e o leitor estudante de letras. Sim. Né? Porque o leitor estudante de letras, ele tem algumas coisas que ele precisa conhecer. Se tornam responsabilidade. Porque ele vai ser um professor daquilo. Né? Então tem coisa que, por exemplo, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é o típico autor que dificilmente vai ser traduzido para outro idioma. Quando traduz, todo mundo comemora. Outro dia eu vi na internet uma reportagem que alguém tinha traduzido Grande Sertão pro alemão. Eu até fiquei curiosa, porque o livro começa com a palavra nonada. Quer dizer, tiros que o senhor ouviu não foi de matar gente, não. Quer dizer, nonada não é nada. Né? Aí você fala,
Como é que você traduz uma coisa dessas? Parece que nem cabe, né? Nem cabe, mas é aquela velha história. Falaram que traduzir, eu estou acreditando. Não leio alemão, achei que estava tudo bem. Mas uma pessoa que não tem uma experiência leitora, que não tem uma habilidade e não tem uma vivência com a leitura, não vai começar pelo Grande Sertão. Né? Então, existem os contos. O Guimarães Rosa tem contos deliciosos no Sagarana. Né? Então, pega lá um conto famigerado, ou então Conversa de Bois. Alguns contos que você vai se acostumando com a linguagem dele. E depois, quando você chegar no Grande Sertão, você está um pouco mais preparada. Mas eu conheço gente que lê muito e não conseguiu ler Grande Sertão. Né? Eu acho que a literatura brasileira ela é muito rica, né? Muito, eu acho. Quando ela retrata o Brasil mesmo, eu acho que... E como o Brasil é muito grande... Isso. Né, por exemplo, a gente não está familiarizado com o jeito de falar, com o nome de algumas coisas em outras regiões do país, né? Só isso já muda. Isso. Então, livro do Rio Grande do Sul, do Érico Veríssimo, por exemplo, vai ter lá O Tempo e o Vento, vai ter aquela linguagem, vai ter aquela descrição daquele espaço, ao passo que o Grande Sertão, que é no sertão de Minas e Bahia, é outra história, né? Assim como as peças de teatro do Ariano Suassuna vai traduzir para outro idioma, não sei se vai ter a mesma graça que tem para nós, né? Eu também tenho essa dificuldade. Então, o leitor do curso de letras é né? E o leitor da vida é outra pessoa, esse tem mais liberdade. Sim. Então eu tentava fazer com que os meus alunos se apaixonassem para ficar menos árdua a tarefa da leitura que seria obrigatória, né? Eu queria estar conseguindo, deixa eu dar uma espiada aqui se a gente tem alguma coisa para responder. Como a gente está longe aqui Aonde que vê? É aqui, eu tentei olhar pelo celular, mas não deu certo, então eu vou só olhar aqui, a galera que entrou... Aqui, só cenário mãozinha. Aí, pronto. Só pra eu não... Depois eu respondo. Ai. Não conseguiu? É que não dá pra digitar ali agora, não. Não tem problema, depois a gente vê. Não dá pra ficar digitando agora ali. Era pra estar invertida, era pra estar com o celular lá e o tablet aqui. Deu um probleminha. Ô Mary, a gente já tá conversando aqui, você já soltou várias dicas, assim, né? Não sei. Já. Você já tá falando pra gente. Falando o nome dos contos. Mas vamos lá. Tem livro que você gosta, ou que você sabe que muita gente gosta, mas você não gosta? Tem. Bastante. Vamos para os pecados literários. Então, assim, como eu já falei, se for essas coisas que são best-seller, Crepúsculo, assim, eu não gosto. Tá. Sabe, assumidamente. Acho bacana a criançada lendo e tal, não me diz nada aqui. Tá bom. Acho que é uma leitura que muito passageira, que não aprofunda em nada para mim, não. Mas tem na literatura clássica também. Mas é legal a gente falar isso, sabe? Porque as pessoas acham que quem lê clássico gosta de clássico, gosta de todos. Não é verdade. Eu não gosto. Tem um livro de um autor, aliás, acho que eu não gosto do autor, porque eu não gosto do outro também. Faz sentido. Ele é festejadíssimo no mundo inteiro, ele é o James Joyce. E ele escreveu um livro, festejadíssimo mesmo. No mundo inteiro, ele influenciou inclusive a Cecília Meirelles, e eu li Ulisses, que é o livro dele. Tem 2 livros mais famosos, tem o Finnegan's Wake, tem o Ulisses. O Ulisses, para mim, foi o que eu não gostei. Porque ele conta a história da vida de um homem, o dia 19 de junho de 1904. Ele conta um dia na vida desse homem, que é o dia 16 de junho de 1904. Ele conta desde a hora que o homem levanta até a hora que o homem vai dormir, e ele encontra 2 pessoas pelo caminho. Uma é a esposa dele quando ele volta para casa. É chato para mim, entendeu? Para mim, eu sei, chama Ulisses porque ele compara com a Odisseia, como se o Ulisses, o Odisseu, tivesse saído, ido lutar na guerra de Troia e tal,
e vencido aqueles obstáculos para chegar até na sua terra natal. Mas para mim, não me pegou. Eu não gosto daquele livro. Mas isso que você falou é legal também, viu, Meire? Porque quando você não gosta de alguma coisa que é muito renomada, a luz daqui que apagou. Quando você não gosta de alguma coisa que é muito renomada, as pessoas acham que é porque você não entendeu. Não é. Às vezes é só porque você não gostou mesmo. Eu entendi, né? Eu sei, eu conheço, mas o problema é que não me capturou a linguagem dele. Eu achei cansativo, sabe? Não é uma coisa que me atraiu. Não é uma leitura que, para mim, não foi agradável. E está sempre entre os melhores livros do mundo, de todos os tempos, né? E para mim, não foi legal. Eu não gosto nem do Finnegan's Wake, nem do Ulisses. Eu não gosto. Ô Meire, quais, apesar de você já ter dito sobre os livros para a gente evoluir, para pensar na vida, para, enfim... quando você não quer pensar tanto na vida assim, para relaxar, o que vai? Não clássicos? O que você quiser. Eu gosto, assim... Bom, tem aqueles que eu sempre... que acho que você já leu também. Por exemplo, eu li Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, esse é. Porque tem a Ana Miranda, que também escreve coisas ótimas. Esse daí eu achei maravilhoso. Foi denso, sabe, me pegou logo nas primeiras páginas. Eu achei que é um livro muito necessário. Necessário é a palavra, né? Para a gente ter uma noção exata de como como foi a questão da escravidão nesse país, né? Então é um livro para pensar, não para não pensar. Sim. Esse é para pensar. Mas para não pensar, para não pensar tem que pegar um best-seller ou sei lá, pegar alguns, pegar As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Aqueles lá, você lê assim, é muito gostoso, eles têm um enredo muito divertido e muito sério e muito histórico. Ela faz o que o Bernard Cornwell faz com As Lendas do Rei Arthur. Ela analisa, por exemplo, um monumento histórico no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, a história do Cristo Redentor, e daí ela cria um enredo, como o Titanic, né? Pega um fato real e cria um enredo. As Sete Irmãs, super aconselho. Aliás, todos os da Lucinda Riley são bons. Ou então, você conhece a Philippa Gregory? É uma escritora que escreve A Irmã de Ana Bolena, O Bobo da Rainha. Ela escreve sobre a família real inglesa, mas nesse mesmo estilo. Esse é para ir rápido, não pensar. Tem um contexto histórico ali, mas é um romance, uma ficção ali em volta disso. Agora, para pensar, e que é bom e que é moderno, por exemplo, tem um escritor espanhol que eu adoro, chama Ildefonso Falcones. Ele tem A Catedral do Mar. Nossa, é maravilhoso. Conta a Barcelona dos primeiros tempos, também fala sobre a vida operária, né? Tem o Kindred, chama isso mesmo, Kindred, Laços de Sangue, tem uma vírgula, Laços de Sangue. Esse chama Octavia Butler, a autora. Ela fala, gente, é maravilhoso, é a questão da mulher negra. Ela, a partir de uma foto da avó dela, ao lado de um homem branco, ela não sabe se o homem tinha algum envolvimento ou não, ela faz um romance, ela é casada com um homem branco. Ela volta no tempo, na época da avó dela, para ver as relações sociais de poder dessas mulheres que ousavam se relacionar com o homem branco. É maravilhoso. Para mim, é um livro muito bom. Tem o outro também, que é O Crime do Cais do Valongo. É Eliana Alves Cruz, esse. Ela, olha só, ela já faz uma metáfora no título. O Crime do Cais do Valongo. O Cais do Valongo era o lugar onde chegavam os escravos no Rio de Janeiro. Escravizados, melhor dizendo, perdão. E essas pessoas, acontece um crime real lá. Então esse crime é só o pretexto para falar do crime maior, que era o desembarque daquelas pessoas, né? Eu gosto muito. E tem um livro que eu queria até, se a Mad Mark estiver aí, a Mariana de Mark, ou então depois ela vai assistir. Ela tem
ela tem uma livraria em Americana. Ah, é? Chama Casa Litera. E ela... Eu acompanho no Instagram. A Mari, ela tem um clube de leitura. Tá. Tem um livro, eu só lembro o nome de uma autora, ela chama Mary Ann Schaffer. Chama-se A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. É uma história, as pessoas aproveitavam as cascas da guerra. Era a maneira com que elas arrumaram para se reunir, para viver. Tá. Para sobreviver. Então esse também eu acho um livro muito bom. Muito bom demais. Agora, dos clássicos, quer que eu fale alguns? Vai. Os clássicos, se você não leu e precisa ler, O Grande Sertão Veredas, né? É um livro, assim, definitivo. O Retrato de Dorian Gray. Ele é um dos mais vendidos ainda hoje, né? Eu dou de presente até hoje para um monte de gente. Dei para o meu amiguinho Guilherme Graça, lá da prefeitura, que é um leitor voraz de um monte de coisa. Ele lê muito também. Eu acho que é um livro, porque o enredo do livro, ele não deve ser mais importante do que a forma como o autor escreve. Porque o enredo, normalmente, eles acabam meio se repetindo, né? Então sempre tem lá um conflito, alguém com outro alguém. Depois é roteiro para isso, ou vai dar certo ou não vai, mas é a vida. Mas a maneira como ele conta aquilo muda tudo, né? Então, O Grande Sertão, eu acho que é um livro super, assim, definitivo. O 1984, eu acho que também nós estamos vivendo na era do Big Brother, né? Eu acho que é um livro extremamente recente do ponto de vista, vamos dizer, temático, né? Aquela coisa do duplo pensar, você mudar a opinião das pessoas, mudando a forma como você dá notícia. Gente, aquilo é fake news. Então é um livro que é muito, muito, muito necessário. Eu gosto muito do Grande Gatsby. Eu acho que reflete a vida das pessoas quando você está bem, que você tem uma função. Por isso que eu nunca me iludi com essas coisas. Aí você tem uma série de pessoas que te agradam, uma série de pessoas que te... A conveniência, né? E depois, né, no caso dele, quando acaba tudo isso, ele vê que realmente não tinha ninguém, né? Então esse eu acho muito um livro ótimo também. E tem muitos, né? Se eu for me lembrando aqui, tem um livro que eu gosto, eu dava lá na faculdade, e às vezes eles falavam assim, mas não é livro de menininha, né, Meire? E no começo eles não sabiam ainda, porque chama Noite dos Tempos. Tá. Eles achavam que tinha um nome, é do René Barjavel. Olha, eu aconselho. É muito legal. A minha lista de leitura está sendo reformulada aqui hoje. É muito legal, porque ele conta a história de uma sociedade que viveu muito, muito antes da gente. Muito, muito, muito. Começa eles descobrindo uma cápsula no fundo do Polo Norte. Tá. E nessa cápsula tem 2 pessoas, né, que devem ter, assim, milhões de anos. E eles, então, tentam, com a tecnologia da época, esse livro deve ser de 70, acordar essas pessoas para saber o que aconteceu. Né? Então, nossa, é muito lindo. No comecinho parece meio cansativo, porque começa com várias notícias de jornal e depois ele vai te encaminhando para aquela história. Tem a ver com o jeito de escrever, né? Tem a ver tudo com o jeito de escrever. E também, um que eu acho que você já leu bastante, você já leu Ken Follett, Os Pilares da Terra? Eu acho muito bom. Eu acho que uns 2 ou 3 dele aqui. Ele é muito bom, ele né? Ele escreve bem. Muito bem, eu gosto. Então, assim, eu de vez em quando, se eu pegar meu Kindle lá, eu tenho Kindle agora, facilita a minha leitura à noite. E sabe que eu passei um período bem dramático há 1 ano e meio, né? E eu fiquei bastante tempo acamada. E aí eu achei que a leitura foi a minha salvação. Aí eu li muito, muito, muito. Eu imagino mesmo. Né? Porque uma pessoa ativa e tal, de repente, aí você tem que se reinventar, tem que ter uma coisa para poder fazer. Né? Porque assim, o seu perfil natural é cheio de energia, né? De rodinha nos pés. Graças a Deus. A hora que, de alguma forma, a vida te dá uma brecada, você é obrigada a parar. Eu fico imaginando quem não gosta de ler, aí lascou, né? Eu acho que nada acontece por acaso, sabe? E eu sou grata por tudo, porque
muitas vezes uma coisa que me foi parcialmente tirada, mas me deu outra forma de ver a vida, né? Agora vamos falar de poema. Que livro que a gente vai ter para ler? É Flor Bela Espanca, não? É maravilhosa. Dela, que eu adoro ela também. Isso. Olha, então, Gosto. O meu favorito poeta é o Fernando Pessoa. Tá. Eu acho que ele diz por causa dos heterônimos, né? Tá. Tem um lindo do Alberto Caeiro que começa assim: quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Olha que coisa profunda. Ou seja, tem gente que se acha tanto, né? Vem um cara e fala isso para você. A vida vai continuar. Dessa maneira ainda, né? Não é? Suave, só que não. Suave, só que não, né? Eu meio fico admirada com a sua memória. É? Acho que é costume, não é? Eu acho que... Não sei, viu? Eu não sei. Eu gosto. Principalmente na hora, por exemplo, aqui. Tem coisa que eu consigo fazer, tipo, tranquila, sozinha, de boa. Mas se eu sei que tem mais gente que tá passando, ou alguma exposição de alguma forma, sai o poema declamado. Olha, eu acho que é por causa das aulas, né? E você também gravava, né? Gravava. Eu tinha um canal que chama Poema na Quarentena. Eu achei, inocentemente, que a pandemia fosse durar 40 dias só. Mas né? Todo mundo achou, Isso, né? Então eu falei, vou declamar. Né? Durante a pandemia, a gente estava trabalhando junto na Secretaria da Educação. Aí o mundo parou, a gente nós achou continuamos. Que era por um mês. Eu nunca peguei Covid. Não fiquei um dia em trabalho... Não fiquei nem um dia em trabalho domiciliar. Trabalhei todos os dias e tendo que criar o que ia fazer para as escolas. Lembra, Lê? O que nós íamos fazer para as crianças. A parada, né? O que nós íamos fazer depois. E compra tapetinho e compra álcool gel, né? Mas foi isso daí. Mas eu acho que a poesia é isso. Ela vai levando a gente para superar essas coisas também. Sim, sim. Né? Mas eu gostaria dessa oralidade. E você não consegue? De cabeça? Não. Não. Da Flor Bela Espanca, posso falar um? Claro. Chama Fanatismo. Tava procurando o livro dela aqui. Eu comprei depois que você me indicou. Ela fica apaixonada. É demais. Ela é maravilhosa. É assim, ó. Minha alma de sonhar-te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer a razão do meu viver, porque tu és já toda a minha vida. Não digo nada assim, enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler o misterioso livro do teu ser. A mesma história tantas vezes lida. Todo mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma força divina brota em mim. De olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundo, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Ai, que maravilha. Quem escreve uma coisa dessa? E a Hilda Ilst também. Gosto dela também. Também, nossa. Da Hilda Ilst gosto. Tá até separada ali. Então. Esse aqui é o que eu tenho da Flor Bela Espanca. Tá. Eu ganhei. Do Fernando Pessoa, acho que foi você que me deu. Eu que te dei mensagem. Esse daqui, ele conta a história de Portugal. Só que o Fernando Pessoa, não sei se todo mundo sabe, tem vários heterônimos. Heterônimos são pessoas além dele. Ele dizia, hoje eu acordei Alberto Caeiro, hoje eu acordei Álvaro de Campos. Não era só um nome, né? Não, ele tinha biografia, ele tinha estilo diferente, ele tinha... Nossa, o Álvaro de Campos, que é modernista, o Alberto... Como que pode, né? Se sendo um só... A escrita já é uma coisa... Muita gente procura, os psicanalistas falam que psiquiatras, né, falam que é dupla ou tripla personalidade, algumas pessoas acham que é uma questão, vamos dizer, espiritual, outras pessoas acham que é pura competência. Quantos heterônimos ele tinha? Então, os conhecidos poetas são 4, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro e ele mesmo, porque ele fala que ele também é um heterônimo. Ele fala que ele mesmo, ele não é aquele lá. A vida, entendeu?
É muito louco. E tem o Bernardo Soares, que escrevia o livro do Desassossego, coisa mais linda, que são crônicas. E diz que tem 40. Assim, só que alguns escreviam um pouquinho menos. E esses 4, eles são fantásticos. Então, o Fernando Pessoa, ele mesmo, esse livrinho aqui foi escrito, foi publicado quando ele já tinha morrido. Tá. Ele conta a história de Portugal do início até o final. E nem, às vezes, o poema inteiro não é tão bom, mas o início, ou um verso do meio, tem um aqui que fala assim: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Olha que lindo, tudo que você consegue fazer foi porque Deus sonhou primeiro para você. E um verso só, né? Né? Com tanta coisa. Não é? Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Eu acho a coisa mais linda. Às vezes eu leio, esse aqui é o meu de cabeceira, às vezes eu leio, e o mar português? Olha o fim. Posso falar? Claro, posso falar. Não. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Tem que ver um pedacinho. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer ir além do bojador tem que ir além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Todo perigo e abismo tem um céu espelhado. Vamos olhar o céu que está espelhado. Né? Não é? Então você vê aqui, ó, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou. Então, assim, o Fernando Pessoa, ele fala muito ao meu coração. Às vezes eu leio o poema inteiro, aí tem 2 ou 3 versos, esse poema aqui me marca que inteiro. Toca mais, que toca mais, É bom demais. É muito bom. Eu nem sei se a gente cumpriu tudo que a gente tinha. Daí o Dailson eu gosto bastante de um, eu não sei inteiro, mas eu sei de outra maneira. Às vezes eu faço minha própria adaptação. Temos aí como que chama? Quando a gente tem nossa própria... Uma releitura. Uma releitura. É aquele que fala assim, o menininho, né? Para onde vão os trens, meu pai? Para Bagdá, para não sei o quê. E o pai sorriu. Agora é dela mesmo. Porque para onde vão os trens é que eu nunca me lembro as cidades que ela fala. Para onde vão os trens, meu pai? Para Bagdá, não sei o que, não sei o que. E o pai ria. São só lugares no mapa. E para lugar nenhum. Porque por mais que o trem se mova, tu não te moves de ti. Nossa, muito bom, né? Olha que lindo. Por mais que se mova o trem, tu não te moves de ti. A gente carrega nossas dores e nossas alegrias aonde a gente vai. Tem hora que não é para fugir, não. Não é. Você não vai fugir de você. É verdade. Né? E tem aquele que ele fala assim, ó. Essa daí tá num poema enorme que ela fez falando sobre Dionísio e Ariadne. Ariana. Então ela fala assim, porque tu sabes que é de poesia minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, que a teu lado te amando, sou mais do que mulher, sou inteira poeta. Bom, que coisa linda. Conta, né? Muito bom e muito gostoso também lembrar. Eu fico vendo, eu gosto de pesquisar, de ler de novo, antes de dormir. Eu sempre procuro ler um poema, sabe? Eu acho que é importante para mim. Então eu revejo os que eu já li. E eu releio, sabe o quê? Você vai dar risada. Eu releio as apostilas que eu fazia para os alunos. Porque eu escolhia para lá as melhores, as que eu achava, entendeu? Então, lógico, eu não vou ler a teoria, né? Mas eu pego, por exemplo... Mas ali já tem um compilado dos textos. Isso, das coisas que eu gosto, que eu elegi para falar com eles, né? E de tanto ler, assim, as coisas vão gravando, mas já esqueci muita coisa também. Muita mesmo. Já. Ô Mary, todos esses livros que você compartilhou com a gente, eles são a sua lista dos 10 mais? Seria, assim, o meu cânone pessoal. Tá. Seria. Eu acho que são os livros que eu gosto, que eu
a quem eu recorro. Eu não diria os livros, vamos dizer os autores. Eu sou meio de fases, né? Você também? Eu tive um período de muita correria na vida que eu li coisa muito para não pensar. Né? Eu sempre gostei muito de ler, mas sabe quando já estava muito pesado? Sei. Tava pesado porque estava difícil, porque estava corrido. Entendi. Porque tinha problema para resolver. E aí, a hora que eu pegava um livro, eu falava assim, com todo respeito às várias coisas incríveis que tem, né? Eu acabei empobrecendo e limitando muito a minha leitura por um tempo. Ah, não tem isso. Foi por essa razão. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje, por exemplo, eu me permito não ser a única responsável pela escolha do que eu vou ler. Então, os clubes de leitura, por exemplo, me ajudam com isso. Legal. E todo mundo que eu converso... Porque às vezes a gente não tem nem ideia, né? Eu estou procurando Você fica rodando no mesmo lugar. Então, eu estou procurando um livro que chama Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro. Já me disseram que é muito interessante, que é sobre clonagem e tal. Então eu vou procurar esse logo mais. Porque às vezes eu, por exemplo, eu mais releio do que leio. É porque já tem um acervo muito grande. Eu mais releio. O gosto está consolidado, assim, porque né? Tem coisa que às vezes eu... Igual, quando eu li a Lucinda Riley ou então a Philippa Gregory, eu achei bacana. Então eu li vários delas. Porque quando eu vi... O Ken Follett tinha lido na faculdade O Fio da Navalha. Ah, não, esse é Somerset Maugham. O Ken Follett, eu li A Chave de Rebeca na faculdade. Lá A Queda também. Tem. E aí eu acabei gostando muito dele, fui acompanhando. Mas alguns novos, eu não... Aí eu vejo lista dos mais vendidos, procuro ler, não faço parte de nenhum clube de leitura. Eu, da literatura contemporânea, eu gosto muito da Socorro Scioli. Né? Já leu o livro dela? Não. Eu acho que é o tipo de história que você vai curtir. Tem A Cabeça do Santo, Oração para Desaparecer, e agora o último dela lançou na Flip, esse ano aqui, Amar é Inadiável. Só então, que A Cabeça do Santo eu até tenho, ganhei, mas ainda não tive oportunidade. Eu estava lendo outra coisa. Eu li... Eu gosto muito das autoras nigerianas, sabe? Eu também. Gosto. Eu li aquele Fique Comigo, também da Bayomi, nem sei como eu pronuncio o nome dela. Os livros da Chimamanda, também. Gosto muito do Hibisco Roxo, acho. Então procura ler o Kindred, ele não é dessas autoras, mas ele é nessa mesma linha. Você vai gostar. O Crime do Cais do Valongo também é nessa mesma linha. Você vê, tem 4, né? Tem o Quarto de Despejo, que já eu li também. Né? E esse que é Um Defeito de Cor. Esse aí nossa, que pesquisa que ela teve que fazer, né? Muito bom. Tem até uma história por trás desse livro, né? Que ela é mãe do... várias cartas. Lindo o começo. Porque parece que ela mesma, não sei se que ela cria isso, né? Mas ela conta... Eu ouvi falar que é uma criação. Né? Ela conta que para chegar a essa história, ela foi numa igreja muito antiga, e daí ela encontrou papéis que um menininho estava desenhando na frente, só que a parte de trás era um diário de uma ex-escravizada. E ela então vai transcrevendo. Que ela só teria preenchido, isso, né? As Igual lacunas. A Conceição Evaristo fala sobre as memórias, né? Isso. Não tem como a gente escrever tal e qual, porque nem a nossa memória sabe exatamente como... E depende da percepção que a gente teve na hora que aquilo aconteceu. Às vezes você vai relatar uma situação, por exemplo, a partir de uma vivência sua de infância. Como? Você hoje, uma mulher de 70 anos, como é que você vai, né? Não. E outra, uma biografia mesmo nunca mesmo que seja biografia, ou mesmo que seja biografia de alguém, vai das lembranças que alguém tem dele. É sempre na perspectiva de alguém, né? De outra pessoa. De alguém. E eu posso ler um poema meu? Agora sim, gente. Vamos para um texto autoral. Esse aqui eu estava lá na prefeitura.
Você também escreve a partir de alguma coisa que ou te encanta muito ou te deixa muito puta? Sim, exatamente isso. São os extremos, né? Os extremos. Outro dia eu falei que a literatura não surge do humor. Não. Ou é do frio, da dor, da raiva, ou é do quente, do amor. Exatamente. Eu escrevo melhor quando eu estou bem triste. Então, quando eu estou numa situação meio delicada da vida, que eu já passei várias, né? Aí que acontece, quem não, né? Quem nunca? E aí eu escrevo melhor. Tá. Né? Esse daqui chama-se... Eu nem sei por que eu pus esse nome, acho que era comigo mesmo, Encontro. Hoje eu acordei poeta e parece que o universo inteiro brotou em mim. O Big Bang da melancolia, da nostalgia, do sentir-se enfim vivendo. Fico mais triste, mais pensativa, mais aflita e mesmo assim adoro acordar poeta e ver o dia passar. Poesia brotando no peito, na alma, nos olhos, morrendo devagarinho quando o pôr do sol baixar. Amanhã volto a ser funcionária pública. Ela tá toda romântica. Aí o último verso é um choque de realidade. Sabe por quê? O Manuel de Barros dizia, para a poesia surpreender, a palavra tem que pegar delírio. Então é dar aquele susto na pessoa. Você levanta eu levei a pé da letra. Amei. Bom, não é? É muito bom. Outro eu escrevi. Eu tinha lido um poema que chamava Toda Palavra é Vã. Eram 2 versinhos só. Aí eu não concordei com aquilo. Aí, a crítica literária não concordou, falou mais alto. Eu escrevi assim, nenhuma palavra é vã. Chamou poema espelhado. Porque, né? Surgiu a partir do outro lá. Nenhuma palavra é vã. Toda palavra é punhal, veludo, saca-rolha, fórceps. Lamparina que alumia o medo, holofote que desnuda a dor. Nenhuma palavra é vã. Toda palavra é verbo que se faz espinho e fere a carne. Toda palavra é chave que liberta poemas encarcerados. Toda palavra é beijo que desperta princesas encantadas. Tua palavra é espelho no qual se reflete meu coração triste. Nenhuma palavra é vã, nenhuma. Viu? E tem um meu aqui, que é bonito. Você gostou? Muito. Sei lá. E tem uma aqui, que eu fui, quando nós escrevemos o nosso livro, que é esse aqui, da cidade. Esse é o primeiro, né? Depois tem aqueles grandes, todos cheios de bilíngue e tal. Eu gosto mais desse aqui, acho que ele tem mais a nossa cara. Aliás, foi o meu sobrinho que fez o Gabriel. Amei. Ela é tia dos meus filhos, né? Exatamente. Tá vendo? E o Gabriel fez um trabalho na parte da capa do livro. Eu sou irmã do ex-marido dela, então... O pai dos meninos. Isso, e aí o Gabriel que fez. E quando eu vi, quando nós fomos fazer esse livro, nós nos reuníamos quase toda semana, 2 vezes na semana, na minha casa ou na casa da Dorinha. E eu vi uma foto para colocar no início do livro, de uma família super tradicional daqui, que era a família da minha mãe. E minha mãe tinha nascido em Paulínia, meu avô tinha nascido em Paulínia, e era assim, uma foto muito, muito, muito antiga. Quando eu vi essa foto, eu tive essa inspiração. E olhando para a foto, eu escrevi isso aqui. Chama-se Fotos. Na imobilidade dos gestos, eu vejo o presente que já não é. Na pose planejada, a vida suspensa. Um intervalo em definição, um momento preso no papel. Conhecidos, anônimos, os rostos, os gestos, as roupas sucedem-se. E sua mudez, sua absoluta mudez instigante, grita que amanhã o passado serei eu. Uau! Olha que bonito. Esse eu gosto. Que aqui. Lindo! Aí a minha amiga gostou tanto que a Dorinha falou, não, vamos pôr no início, vamos pôr no início a foto.
Vamos pôr no início. Família. Ela tá bem clarinha, mas tem um bebê aqui. E o texto que a Meire leu pra gente. Esse livro aí, ele não é feito numa editora, na verdade ele é feito numa gráfica, né? E depois dele, você não tem o outro ali, né? O pior é que não tá aqui, não tá aí, né? Acho que tá no quarto do Gabriel. Não, mas tudo bem. Depois tem 2 que foram feitos pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura por uma empresa de Paulínia chamada Ródia, e eles fizeram aqueles livros de arte. É lindo, com fotografias do Sérgio Assis, são fotografias tiradas com um helicóptero, nem tinha drone, foi em 2020, né? E aí eles fizeram uma nova versão e Dorinha e eu pegamos tudo que tinha aí e transformamos em legenda das fotos. Uau! Então perdeu-se muito, porque nesse daí tem os depoimentos dos antigos moradores. Eu lembro que você contou que ele é um livro cheio de história mesmo. Ai, foi tão lindo. Que vocês coletaram das próprias pessoas, das famílias. E a emoção das pessoas. Teve um dia que tem coisas muito divertidas. Tem coisas muito tristes. Teve um dia, a gente primeiro fazia amizade com a pessoa, ia lá 2 ou 3 vezes perguntar se podia entrevistar. Eu dizia quem eu era, como eu sou neta de pessoas que nasceram aqui, eles eram todos acima de 75 anos, a maioria conhecia. Isso foi em 2000, ano 2000. Imagina, 26 anos já. E nessa época, as pessoas ainda tinham muitos documentos. E algumas famílias olhavam para o idoso diferente depois. Quando eles viam a gente entrevistando. Que ele teve para compartilhar a sua história, ter um pouco mais de respeito, admiração. A filha falava, nossa, pai, o senhor participou disso? Nossa, eu nunca soube. O outro vinha e falava, olha meu avô, olha, até me arrepio. Falava assim, e teve um dia que nós fomos entrevistar um senhor, ele tinha 90 anos na época, e ele falou, era sobre escola daí. O senhor foi aluno da dona... Nós tínhamos estudado que naquela época a professora chamava-se Maria das Dores Leal de Queiroz, que é o nome da rua ali e tal. Tem uma rua aqui. E aí nós estudamos quem ela era, tal e tal. Aí a gente chegou lá no meio da conversa e tal. Vamos falar de escola, seu Pedro? Vamos. Quem foi a sua professora? Foi a dona Maria das Dores. Ela era a mulher do seu José, né? Ela era mãe do Oscar? Era, Oscar Seixas Queiroz. Então, e ela perdeu uma filha com 18 anos, né, seu José? Ele fez assim para minha amiga, você também foi aluna dela? Ai, que bonitinho! Não é lindo isso? Porque ele, por um momento, aí a filha falou, mas pai, olha a idade dela, né? Por um momento, como nós sabíamos, e foi justo a Dorinha que falou com ele, falou, é o meu nome também, Maria das Dores, né? Entendi. E aí começou a perguntar, ela era mãe, não sei de quem, e ele, você também foi aluna dela? Ela estava sabendo muita coisa de uma pessoa que só ele sabia, né? Que coisa linda, foi lindo. Aquela experiência foi maravilhosa. Eu imagino. Foi sim. Imagino. É isso aí. Ô Meire, olha só, a gente cumpriu o nosso combinado, a gente ficou até mais, porque a gente começou mais tarde hoje. Que legal. Mas eu amei, como sempre, te receber. Agradeço muito pela confiança, pelo carinho. Eu que agradeço. Olha, te parabenizo pela sua trajetória. Foi um prazer fazer o prefácio do seu livro, uma poetisa se revelando ali. E fico muito honrada e muito obrigada. Espero que possa ter esclarecido, ou pelo menos animado alguém que não gosta muito de ler, a ler, viu? Muito obrigada pelo carinho. Com certeza, com certeza. A gente vai finalizar, eu vou deixar a live disponível na íntegra, o vídeo todo, no meu canal do YouTube, Alessandra Colasso, escritora, e depois a gente faz uns recortes do vídeo, porque o Instagram, ele precisa de uns materiais mais curtos, né? Né? Aí a gente também faz uns recortes para compartilhar aqui com vocês. Eu espero que todo mundo tenha se apaixonado, como eu sempre me apaixono quando eu converso com a Meire. Imagina. E quem não viu hoje, vai ver depois. Que alegria. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada, eu. Sucesso para você e saúde. Sucesso e saúde para todos. Gente, eu amei esse negócio de receber aqui em casa. Será que mais gente vai poder vir? Eu me fiquei com medo de não conseguir ligar direitinho lá
Então a gente fez esse esquema. Deu certo. Deu. Depois do susto inicial. Olha lá, é mesmo. Boa noite, tchau, gente. Boa Ótima noite. semana. Até segunda que vem.